Professor Marcos Cunha na área para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse lindo conhecimento que é a geografia. E graças a Deus estamos voltando para a escola, né? Todo mundo voltando aí à sua rotina. Mas quando tu chegar em casa, tu pode nos procurar e continuar aprendendo. E deve continuar aprendendo, tá certo? Onde, Marcos? Estamos na televisão, tá certo? Estamos aí no YouTube. Estamos no Instagram, tem os nossos podcasts pela Rádio Tibeira, é só procurar lá, Plataforma Gonçalves Dias. Tem toda uma equipe à tua disposição, tá certo? Todo o material, todos os conteúdos aí para tu te dar bem na tua prova e nos teus objetivos, porque essa é a nossa missão, o teu sucesso. Então já sabe, né? Plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, agora respira, tá certo? Porque hoje nós vamos ter uma aula muito legal e uma aula muito atual. Tá certo? O que é que nós vamos falar, Marcos? Nós vamos falar hoje, galera, sobre o papel dos blocos econômicos na economia mundial, no mundo contemporâneo. Vamos explicar o que de fato são os blocos econômicos, tá certo? Vamos falar os tipos de blocos, porque nem todo bloco econômico é igual, eles têm seus objetivos, tá certo? E vamos falar sobre as vantagens e desvantagens, todo o processo, tá certo? Vai ter lado positivo e negativo. E por último, a gente vai falar sobre os principais blocos econômicos e as suas características mais marcantes, tá certo? Principalmente aqui desse rapazinho aqui chamado União Europeia, tá certo? Então é uma aula, olha, top, muito atual e tu precisa estar atento para o teu vestibular. Então, sem mais delongas, para a gente começar com chave de ouro, ó, respirou, oxigenou e vamos para cima porque é sucesso. Gente, primeira coisa importante, antes de falarmos sobre os blocos econômicos, União Europeia, NAFTA, PEC, Mercosul, vamos entender o que eles são, tá? Bloco econômico nada mais é do que a formação entre países de mercados regionais, tá certo? Esses países buscam se unir para dinamizar o comércio entre eles. Tanto dinamizar o seu comércio entre eles diretamente, país A, país B, como se juntando para se fortalecer frente à concorrência de outros países e negociar com outros países. Então, por exemplo, a União Europeia. Nós vamos ter a integração e dentro da União Europeia tu tem os integrantes Alemanha e França. Eles vão facilitar as negociações diretamente entre eles, mas eles também juntos com a União Europeia, eles vão negociar, por exemplo, com o Brasil, vão ter maior força, por exemplo, de competitividade com a China, com os Estados Unidos, tá certo? Então os blocos econômicos eles têm uma importância muito grande no mercado atual, onde as economias elas são interdependentes e interligadas. Não esqueça disso, tá certo? Quais são os principais objetivos dos blocos econômicos, Marcos? Potencializar o comércio com o mercado interno e externo, principalmente, como eu citei, negociar com outros países de fora. Facilitar a livre circulação de mercadorias, né? Ou seja, eu, Brasil, produzo, por exemplo, carro. Eu quero uma facilidade para circular esse carro, por exemplo, vender para a Argentina, tá certo? E, principalmente, esses acordos eles buscam aí reduzir um dos grandes empecilhos aí do comércio, que é o quê? Imposto. Né? Então, a gente se une, a gente faz acordos para que a taxa de imposto, ou seja, aquilo que faz o preço do produto aumentar, seja eliminada ou diminuída para quê? Para facilitar o comércio entre ambos. Beleza? Então, não esquece aí bloco econômico, tá certo? Seus objetivos e a sua ideia. Bacana? E aqui nós temos os principais blocos, o APEC, o NAFTA, o Mercosul e a bandeira da União Europeia. Muito bem. Em relação aos blocos econômicos, como eu já te disse há pouco, vão existir tipos de integração. O que significa dizer, Marcos? Basicamente, vão existir blocos econômicos que têm por objetivo apenas a facilitação do comércio, circulação de mercadorias, e já vão existir blocos, galera, que vão buscar uma integração maior. Por exemplo, a União Europeia, onde tu tem a circulação de mercadoria, mas tu tem a circulação de pessoas também, tá certo? Ou seja, a partir desse momento, tu é um italiano, tu pode andar pela França, pela Alemanha, sem precisar de passaporte, tá certo? Vão buscar ter uma maior integração política. A União Europeia, por exemplo, tem um parlamento europeu, tá certo? Então as integrações elas vão se diferenciar. Vão existir 4 tipos de integração, tá? Pegando da zona ou área de livre comércio, que é a integração mais simples, puramente econômica, evoluindo para a União Econômica e Monetária, que é o maior tipo de integração, que só quem está aqui é a União Europeia, tá certo? Qual é a diferença entre elas, Marcos? Muito simples. A zona ou área de livre comércio, ela é puramente econômica, ela só busca facilitar, tá certo, a transação de mercadorias entre esses países integrantes, ou seja, não há circulação de pessoas. Um exemplo é o NAFTA, tá certo?
Nós já temos no segundo plano a União Aduaneira. Ela é uma evolução da área de livre comércio ou zona de livre comércio. Basicamente, a União Aduaneira ela vai facilitar essa circulação de mercadorias, mas ela vai estabelecer uma taxa externa comum, ou seja, uma mesma taxa de imposto que esses países vão utilizar ela para negociar com outros países. Então, a China, por exemplo, quer comprar a soja do Brasil, o Brasil vai ter uma taxação, por exemplo, de 3% sobre essa soja. Se a China for comprar com a Argentina, a taxação também é de 3%, tá certo? E os outros dois tipos já são integrações de maior proporção, que só quem já chegou aqui foi a União Europeia. A primeira delas é a ideia do mercado comum. O que vai acontecer nisso, Marcos? Tu tem a livre circulação de mercadorias, pessoas e capital, dinheiro. Tu já tem uma integração ali maior. E o último passo dessa integração total é a União Econômica e Monetária, quando, além dessa livre circulação de pessoas, de capital e de mercadoria, tu tem um estabelecimento de uma moeda única entre esses países. Já ouviu falar do euro? Com certeza, né? Moeda da União Europeia. Vale na França, vale na Holanda, vale na Alemanha, vale também na Inglaterra, a gente vai falar, né, do Brexit, tá certo? Além disso, a União Econômica e Monetária ela vai ter leis gerais, ou seja, o Parlamento Europeu, um crime que é prescrito, por exemplo, na França, que tem ali na lei, na Inglaterra também vai ser assim, na Holanda também. Beleza? Então, muito fácil, né? Vantagens e desvantagens. Vamos rapidamente citar. Vantagem dos blocos econômicos. Aumento de trocas comerciais econômicas, tu tem maior serviço, né? Tu tem maior possibilidade de circulação de pessoas e mercadorias para outras regiões e tu tem maior possibilidade de emprego, porque se eu não encontro emprego, por exemplo, no meu país, na França, eu posso me deslocar para a Holanda, por exemplo, para buscar emprego. Desvantagens. Você perde os países que participam de blocos econômicos, muitos deles alegam, principalmente aqueles de economias mais frágeis, que eles perdem a autonomia de negociação individual, ou seja, o bloco começa a se tornar maior do que a tua própria autonomia. As economias mais frágeis elas tendem a ser dominadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de União Europeia, né, tu tem ali o carro-chefe, tu tem a Alemanha, tu tem a França, né, e aí esses países vão acabar dominando, por exemplo, países como a Croácia, né, que vão estar em menor proporção econômica se comparada a esses países, né. E tu tem também uma desvantagem que é o protecionismo econômico com países de fora do bloco, ou seja, os países que fazem parte da União Europeia têm uma taxa por exemplo, de imposto fixa, de 2%. Um país, por exemplo, que não faz parte da União Europeia, ele já vai ter uma taxação, por exemplo, de 5%. Beleza? Lembrando que nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Um exemplo, por exemplo, é a Noruega. Tá bom? Então, entendendo todas essas características, a gente pode agora falar, né, sobre os principais blocos econômicos. Tá certo? Então, respira. Vamos lá. O primeiro deles, galera, é o famoso NAFTA, que eu já te digo que hoje ele tem uma nova denominação. Os MCA, né? Os de USA, Estados Unidos, USA, né? O M de México, tá? E o CA de Canadá. Belezinha? Mas ele é o famoso NAFTA, galera, tá? O Acordo de Livre Comércio das Américas. Quem são os integrantes do NAFTA, Marcos? São os países que fazem parte da América do Norte, tá? Canadá, Estados Unidos e México. O México, professor, sim, galera, o México é um país da América do Norte, tá? Embora seja um país aí de origem de língua latina, que tem características socioeconômicas mais semelhantes à população latina, mas o México é um país da América do Norte, tá bom? Não esqueça disso, isso é muita pegadinha cá em prova. Outra questão importante, galera, é que o NAFTA, ele é uma área de livre comércio, ou seja, lembrou o que é a área de livre comércio? Ela é puramente econômica, ou seja, só quer facilitar a circulação de mercadorias, ou seja, o NAFTA não permite que mexicanos, por exemplo, possam entrar nos Estados Unidos ou no Canadá livremente, como ocorre na União Europeia. Os Estados Unidos nunca quer isso, né? Pelo contrário. Então, galera, o NAFTA ele é puramente econômico. Ele vai ser criado na década de 90, tá certo? E o NAFTA vai ter um destaque muito importante para as chamadas empresas maquiladoras. Vou repetir o nome. Empresas maquiladoras. Significa o que, Marcos? Empresas de montagem. O NAFTA ficou caracterizado principalmente pelo deslocamento de indústrias dos Estados Unidos e do Canadá para o México. Indústrias de quê? De montagem. Qual é a grande vantagem, Marcos, para os Estados Unidos e para o Canadá? Porque a mão de obra mexicana é mais barata. Tá certo? Então, se mandava essas empresas de montagem, por exemplo, de celulares, para o México, onde a mão de obra ela é bem mais barata, trabalhadores das empresas maquiladoras, por exemplo, não podem fazer greve, ou seja, uma série de direitos sociais é suprimida, né, que se fosse nos Estados Unidos ou no Canadá não seria aceito.
E se eu tenho um custo menor de produção, o que acontece com o meu lucro? Ele aumenta, galera, tá? Inclusive, o ex-presidente norte-americano Donald Trump, ele estava ameaçando, né, de justamente tirar essas empresas do México e mandar de volta para os Estados Unidos para geração de emprego. E aí o dado mais atual, o Donald Trump, ele buscou essa reformulação do NAFTA e, como eu te disse, ele vai, né, adquirir um novo nome, USMCA, né? USMCA, que são as siglas aí dos Estados Unidos, USA, M de México e CA de Canadá, tá certo? Buscando aí essa integração, lembra, puramente econômica. Bacana? Respira. Bora evoluir. Segundo bloco é o APEC, galera, tá? O APEC, tradução é a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A característica marcante deste bloco econômico é que ele vai ser composto por países que vão ser banhados pelo Oceano Pacífico, tá certo? Por mais que o nome seja Ásia-Pacífico, mas ele também vai incluir países da América, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá, tá bom? Uma questão muito importante, galera, que o APEC ele foi criado com o intuito claro de desenvolver a economia, facilitar o comércio, tá, entre os países aqui do Oceano Pacífico. Tá? Uma característica muito importante do APEC também, galera, tá? Que você precisa estar atento, é que esse bloco ele não evoluiu, por exemplo, como uma União Europeia, de maior integração e até facilidade de comércio, porque existem rivalidades internas ainda muito grandes entre os integrantes, como, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China e o Japão, ou seja, aqueles que querem comandar o processo, tá certo? Então o APEC, ele faz reuniões, mas ele poderia estar mais evoluído, precisa estar atento a esse aspecto, tá bom? Uma outra característica importante desse bloco econômico é que ele vai congregar entre os seus integrantes países de grande movimentação econômica, tá certo? Como, por exemplo, os Estados Unidos, a China, nós vamos ter o Canadá, nós vamos ter a Austrália, nós vamos ter o Japão, tá certo? Então é um bloco econômico aí de grande aporte financeiro, tá certo? Não esqueça isso. Bacana? Facinho, né? O APEC aí não tem mistério. Então, bora evoluir. Terceiro bloco econômico, esse é o nosso. É nós na fita. É o Mercosul, tá? Tradução, Mercado Comum do Sul. O Mercosul, galera, ele hoje é considerado, tá, uma união aduaneira. O que é isso, Marcos? Ele é uma zona de livre comércio, circulação de mercadorias, ele já tem uma taxa externa, mas ele não tem essa livre circulação de pessoas, como por exemplo a União Europeia. Mas uma questão muito interessante é que o objetivo do Mercosul, durante a sua criação, é diminuir as desigualdades entre os países integrantes da América do Sul, para, no futuro, formar a ideia de um mercado comum, semelhante à União Europeia, ou seja, livre circulação total de pessoas, mercadorias e capital, beleza? O Mercosul, galera, ele tem como integrantes principais, que têm direito a voto, apenas Brasil, que é o principal país em aporte econômico, tá, do Mercosul, a Argentina, que é o nosso principal parceiro econômico na América do Sul, Uruguai, Paraguai e a Venezuela. Muita atenção, a Venezuela está suspensa do Mercosul devido às suas condições sociais e políticas, né, que vem acontecendo na Venezuela, grave crise econômica, né, conflito ali de Nicolás Maduro com a sua população, então a Venezuela está suspensa por questões democráticas. Muita atenção nesse aspecto. Outro país que foi suspenso, isso no ano de 2012, foi o Paraguai, tá certo? A alegação também por desrespeito às características democráticas. O que aconteceu no Paraguai, professor? O então presidente na época, Fernando Lugo, tá certo? Ele sofreu impeachment. E os países da América do Sul consideraram esse impeachment uma tentativa de golpe, não respeitou o rito legal. Então o Paraguai ele foi suspenso, mas ele já voltou, tá certo? Muita atenção também, galera, tá? Sobre a atual momento do Mercosul é um momento de conflito entre as principais economias, que são quem? Brasil e Argentina, tá certo? Esses países, até por divergências políticas, tá certo? Entre direita e esquerda, esses países eles vêm tendo atritos, e esses atritos estão influenciando nas relações comerciais do Mercosul. Inclusive, o Brasil já fez até ameaças de saída do Mercosul se a política econômica ela não se alinhar entre esses países, tá certo? Seria bom ou ruim, professor? Seria ruim, galera, tá certo? O Mercosul, ele é um bloco econômico muito importante para a economia brasileira, beleza? Além destes membros permanentes que têm direito a voto,
Outros países também integram o Mercosul, como por exemplo a Bolívia, o Peru, tá certo? Só que estes países não têm direito a voto, tá certo? Nas decisões como os seus integrantes principais. Bacaninha? Facinho, né? Agora tu respira bem, porque nós vamos falar do bloco econômico que podemos dizer claramente que é o bloco que serviu de exemplo, né? Que é considerado o principal bloco econômico do mundo, que é a União Europeia, galera, tá certo? Primeira coisa importante, a União Europeia hoje, como nós conhecemos, ela é uma evolução de acordos econômicos que ocorreram na Europa pós Segunda Guerra Mundial, como a Comunidade do Carvão Econômico e do Aço, a CECA, depois nós tivemos a Comunidade dos Estados Europeus, tá bom? Então esses países aí vão começar a fazer acordos econômicos e a partir do crescimento econômico gerado por esses acordos, esse bloco ele foi se expandindo, tá bom? Uma questão muito interessante também no surgimento da União Europeia, esses países buscaram se integrar para facilitar as suas negociações econômicas também como uma forma de buscar resolver as suas diferenças, né, principalmente políticas. Sabemos que a Europa, por divergências políticas, passou por duas grandes guerras mundiais. Então, antes desses países de fato voltarem a lutar, é melhor buscar o diálogo, tá certo? E aí, galera, muita atenção. Quando a gente fala de União Europeia atualmente, como conhecemos, ela foi criada em 1992. Tá certo? A União Europeia, de fato, como conhecemos, o mercado, a União Monetária, tá? Através, ela foi assinada, isso aqui cai muito em prova, tá? O chamado Tratado de Maastricht, tá certo? É o tratado aí que cria a chamada União Europeia. Atualmente, a União Europeia vai contar com 27 membros, era 28, a gente já vai falar que um desses países saiu e isso gerou um grande debate. Gente, tipo de integração. A União Europeia é o único bloco econômico que chegou no estágio maior de integração. Ela é uma união econômica e monetária, ou seja, eles estão integrados totalmente, existe a livre circulação de pessoas, de capital, de mercadorias, tá certo? Além disso, existe uma moeda única, que é o euro, tá? Diga-se de passagem, Marcos, todos os países da União Europeia são obrigados a adotar o euro como moeda oficial? Não, galera, tá certo? Os países vai circular entre esses países, mas, por exemplo, o Reino Unido, ele fazia parte da União Europeia, mas a moeda oficial dele ainda era a sua moeda local, a libra esterlina, tá certo? A Dinamarca também, a Suécia também não adotaram o euro como moeda oficial, tá bom? Mas tem os países da chamada zona do euro. O que é isso, Marcos? São os países que vão ali ter o euro como moeda oficial. Bacana? Outra questão muito importante, galera, tá? Da União Europeia é que tu vai ter ali uma livre circulação de pessoas em determinados países, o chamado espaço de Schengen, tá? Muita atenção neste aspecto, tá bom? Possui uma livre circulação de pessoas nos países que fazem parte desse acordo, o espaço de Schengen. Muita atenção sobre esse termo na prova, tá bom? Tua provinha aí pode ver aqui. O que é esse espaço de Schengen? É o acordo que permite essa livre circulação de pessoas sem precisar de passaporte, ou seja, imagina o cara, por exemplo, que está na Itália, se ele quiser, por exemplo, viajar para a Espanha, ele é só pegar um carro e ele vai lá e de boa, certo? Lembrando que a Europa, em proporções de tamanho, ela é bem menor do que o Brasil, por exemplo. Então, as pessoas podem, sim, viajar entre um país e outro em um dia, por exemplo, tá certo? Então, isso é até comum entre os países que fazem parte da União Europeia. Mas, para finalizar, a gente não pode deixar de falar que a União Europeia ela sofreu um grande abalo recente, tá? Com a saída de um dos principais países do bloco econômico a nível econômico e político, que é o Reino Unido. Processo esse chamado de Brexit, tá certo? Não esquece esse termo, Brexit, tá certo? Foi no nome dado para a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso aconteceu efetivamente agora no final de 2020, tá certo? Então, a partir desse momento, o Reino Unido não faz parte mais da União Europeia. O que isso vai representar na prática, Marcos? Ora, todas essas vantagens que, por exemplo, aconteciam de circulação de mercadorias e pessoas, não vai mais acontecer no Reino Unido, por exemplo. Tá certo? Então, se você precisar entrar no Reino Unido, você precisa apresentar passaporte. Ah, Marcos, mas isso talvez a população do Reino Unido deva achar isso positivo. Beleza. Mas, por exemplo, a facilitação de entrada de mercadorias. Eu vou te dar um exemplo fácil aqui. Tá certo? Apareceu recentemente, o Reino Unido vinha passando por uma crise, por exemplo, de desabastecimento de combustíveis. Por quê? Porque o combustível está ficando mais caro porque ele já está tendo uma taxação extra. Um elemento que também vem sendo ameaçado por esse Brexit, gente, é a Premier League, a Liga de Futebol. Por quê? Com o passaporte europeu, o cara, por exemplo, que é espanhol, ele podia jogar aqui na Inglaterra numa boa.
Mas agora não. Agora vai precisar ter uma contagem de estrangeiros. Ou seja, muitos times da Premier League já se preocupam em terem que vender jogadores que não são ingleses. Justamente porque agora o cara não é mais cidadão europeu, ele é cidadão inglês, ele é espanhol, tá certo? Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!